No episódio de hoje nós vamos falar sobre planejamento de layout, por uma sugestão do Roberto Costa e valeu, Robertão. A sua resposta demorou, mas chegou. O que acontece é que como falar tudo sobre desenvolvimento de layout num vídeo curto seria um desafio ninja, eu vou partir do princípio que você sabe exatamente quais os objetivos de um bom planejamento de layout e partir logo para os aspectos técnicos. Então vamos lá? Para fazer um bom planejamento de layout, a gente precisa conhecer tudo o que se passa em termos de relacionamento e em termos de fluxo na área que nós vamos estudar. Então é importante que a gente conheça uma boa técnica para fazer esse planejamento e a posterior implantação. E como nosso canal trata prioritariamente de aspectos logísticos, eu vou usar um centro de distribuição, um almoxarifado ou qualquer coisa do gênero como exemplo. Estamos juntos então? Quais as áreas que nós temos dentro de um armazém? Nós temos área de recebimento, manuseio de materiais, armazenagem, temos o processamento de pedidos para atender o cliente, temos a expedição, e temos as várias áreas de apoio. Então, como eu falei, nós precisamos de uma boa técnica. Eu, particularmente, gosto muito e uso bastante uma técnica chamada planejamento sistemático de layout, SLP em inglês, né, de Systematic Layout Planning, que foi conceituada, que foi desenvolvida por Richard Mudder, ainda na década de 1950. Como que essa técnica trabalha os aspectos de planejamento? Ela parte de 5 direcionadores, que são o produto, a quantidade, a rota, os serviços e o tempo. Eu vou então falar de uma por uma, de um modo resumido, mas para que possa ser compreendido depois como que elas se relacionam. Então vamos lá. O produto cuida das características daquilo que vai ser movimentado através da área de layout. Então nós estamos falando em características de peso, dimensões, consequentemente volume e densidade. Nós estamos falando de fragilidade, de contaminação cruzada, se ele é sólido, gasoso, líquido, enfim, as características do produto em si, ou do material em si. O segundo aspecto, o segundo direcionador, é a quantidade. E aí quantidade é quantidade, ponto. O que você precisa medir é qual a unidade de medida dessa quantidade, porque ela precisa ser significativa e precisa ser comparável quando se tratar de fazer algum tipo de transformação ao longo do fluxo pelo seu layout. Então nós estamos falando do quê? De caixas, ou de metros cúbicos, ou de toneladas, ou de litros, enfim, uma unidade que seja significativa para aquele tipo de material que você vai transportar, que você vai movimentar ao longo da sua área. O terceiro direcionador é a rota. Então veja só, nós temos as características do produto e essas características já começam a definir o tipo de movimentação que será necessário fazer. O segundo, nós estamos falando de quantidade, e aí você tem um produto com uma certa característica, uma certa quantidade, você já meio que está interpretando por aí qual é o tipo de recurso que você vai utilizar para fazer essa movimentação. Então, quando nós falamos de rota, nós estamos dizendo por onde vai passar esse fluxo, por onde esse produto, esse material vai ser movimentado ao longo da área. Se nós estivermos fazendo o planejamento de um prédio que ainda não existe, isso é bem legal porque você já parte de um fluxo racionalizado, já parte de uma rota racionalizada. Se você estiver tratando de um prédio já existente, você precisa levar em conta nessa rota os aspectos que já são limitantes, obstruções no prédio, troca de andares e coisa do tipo. Depois disso nós temos os serviços. E como serviços a gente tem que entender que são todas aquelas utilidades, que são todas aquelas coisas que vão apoiar a movimentação ao longo da nossa área. Por isso que nós temos aí os equipamentos de movimentação, propriamente ditos, podemos ter os equipamentos de armazenagem, podemos ter ar-condicionado, câmaras refrigeradas, as utilidades, se a gente estiver fazendo layout de uma área de produção, então ar comprimido, água, eletricidade e tudo aquilo que seja necessário para que o processo de transformação, o processo de movimentação e armazenagem seja possível na área que nós estamos estudando. E por último, mas de uma importância extrema, é o tempo que se tem para fazer essa movimentação. Veja que é muito diferente você ter 100 toneladas de um material para transportar em uma semana e 100 toneladas desse mesmo material para transportar em 2 horas.
O que isso vai significar em termos dos recursos que terão que ser utilizados? Ficou claro para você? Então o tempo é fundamental para que você defina como esse layout vai ser resolvido. Bom, falamos então dos 5 direcionadores. Agora, como é que nós vamos utilizar esses dados que nós acabamos de coletar? Vamos ver isso então. Uma vez que você tenha todos os dados já coletados, agora você vai partir para o relacionamento entre pares de atividades ou entre pares de processos, entre 2 locais diferentes. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos 2 critérios para classificar a movimentação. Um dos critérios é o quantitativo, o que significa a intensidade de fluxo entre os pares de atividades. O Murray desenvolveu um diagrama diferente da curva ABC normal, que a gente costuma ver por aí. É uma curva que ele chama de PQ, uma curva que relaciona produto em quantidade e que é mais ou menos o inverso da curva ABC. E por ela a gente percebe qual é o produto ou qual é a família de produtos que mais se movimenta, qual é aquela grande quantidade de materiais ou de produtos que se movimenta pouco ao longo do layout. E de acordo com a cara dessa curva, a gente pode estabelecer se nós teremos um só tipo de movimentação ou se nós teremos que dividir a nossa movimentação através de vários tipos de recursos ou através de vários tipos de equipamentos. O outro critério de relacionamento importante é o qualitativo. Vamos dar um exemplo disso, mas eu vou usar um escritório. Imagina que você tenha uma sala de diretoria e que você tenha que alocar uma sala de convivência, onde vai ter jogo de pebolinha, onde vai ter jogo de truco na hora do intervalo dos trabalhadores. Você acha que você deve deixar essas 2 coisas juntas? Óbvio que não. Então, o critério de relacionamento aí é de afastar essas 2 atividades. Já a mesma sala de diretoria com a sala da secretária devem ser próximas, porque é um relacionamento que precisa dessa proximidade. Isso é feito através de uma carta de interrelacionamento. E nessa carta de interrelacionamento você consegue classificar todas as relações entre os pares usando uma forma que é bem legal de priorização. Murray definiu esses critérios de priorização através de 5 letras: A, E, I, O, U, as vogais. A de absolutamente importante, E de especialmente importante, I de importante, O de ordinariamente, de corriqueiro, né? E U de unimportant, né? Aquilo que não é importante, não tem importância nenhuma. E acrescentou a isso 2 critérios de inadequação, com a letra X de inconveniente e XX de mais inconveniente ainda, aquilo que não pode ficar perto de jeito nenhum. Então vamos lá, você tem 2 critérios, o quantitativo e o qualitativo. A partir daí, você vai definir esses relacionamentos entre as áreas que você precisa colocar no layout. Nesse momento você não está usando área, você não está usando padrões de tamanhos diferentes para essas áreas. São caixinhas escritas lá, recebimento, expedição, processamento de pedido, qualquer coisa do tipo, e que você vai ligar no papel com linhas mais largas ou menos largas de acordo com a priorização que você fez. Depois disso, você vai, através de uma diagramação, de buscar qual a área realmente necessária, e aí você pode usar padrões de área, que eu falei num outro vídeo, dá uma olhadinha no card, você vai inflar essas caixinhas, então, até que elas adquiram a proporcionalidade devida à área real que elas deverão ocupar no layout. E aí você vai arranjar esse quebra-cabeças de modo a colocar as coisas que devem ser próximas, as coisas que devem ser afastadas, e faça pelo menos 3 alternativas desse layout que a gente chama de layout de bloco. Depois de feito, aí sim, por uma matriz de decisão, você vai escolher, você e o seu grupo irão escolher as 2 ou 3 alternativas mais interessantes de todas as que vocês estudaram, e aí numa terceira fase você vai para o detalhamento do layout. Então veja, numa primeira fase nós fizemos os relacionamentos, numa segunda fase fizemos um layout de blocos, sem considerar a área, aí fizemos um layout de bloco ainda, considerando a área, e agora numa terceira fase a gente vai fazer o detalhamento. Aí, só aí é que você vai fazer linhas de porta-pallet, você vai definir caminhos, ruas, corredores, cercar com as divisórias, delimitar suas áreas. Só nessa terceira fase é que isso vai para o detalhe.
também você deve fazer pelo menos algumas alternativas para que você tenha a possibilidade de escolher aí 2 ou 3 para que, através de uma matriz de decisão, seja votado qual a alternativa que vai ser implantada, que seria a última fase do layout. Então vamos lá para umas dicas. A primeira dica que você deve procurar é delimitar áreas retangulares. Elas ficam mais fáceis de arranjar no perímetro de um prédio. A segunda dica é você não ter cruzamentos, ou evitar ao máximo cruzamentos, evitar ao máximo gargalos, principalmente nas áreas de grande intensidade de fluxo. Nessa hora, você deve separar o fluxo de equipamentos e o fluxo de pessoas o mais possível e já criar sinalização para esse fluxo de pessoas e de equipamentos, evitando aí que eles ocorram sem que haja uma separação de segurança. E por último, é difícil conciliar o ótimo de todas as atividades ou de todos os processos que irão ocorrer nesse seu layout. E aí entra a visão sistêmica da logística. Você tem que conciliar o melhor de cada coisa para obter o ótimo do todo e não o ótimo de cada uma das atividades em separado. Como isso é praticamente impossível, né, o ótimo de cada coisa, o que a gente tem normalmente nos layouts são soluções de compromisso. Algumas coisas estarão melhor do que outras ali, mas o todo é que deve funcionar no melhor da eficiência. E é nessa hora que a gente percebe a necessidade de ter um analista que seja, além de um cara criativo, um cara com bastante conhecimento de técnica, que eventualmente não seria essa técnica que eu estou usando, mas eu pessoalmente gosto muito dela, para resolver layouts tanto em instalações ainda por fazer, quanto nas instalações já existentes. Gostou? Então deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos. Se está gostando realmente, se inscreva no canal e assinale lá o sininho para receber as notificações. E eu gostaria muito que você estivesse comigo na próxima semana, em que mais um episódio falará de coisas interessantes de logística e técnicas para desenvolver aí a sua expertise. Beleza? Então, obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero que a gente esteja junto na próxima semana. Até lá!